A Assembleia da República chumbou esta terça-feira os 4 projetos de lei apresentados sobre a despenalização da morte medicamente assistida. O desfecho era imprevisível devido à singularidade do tema, mas todos os deputados puderam votar individualmente e em consciência. No exterior do Parlamento, manifestações contra e a favor da eutanásia exerciam pressão. Mas dentro de portas, o debate decorreu sereno e os argumentos foram esgrimidos de forma elevada. A eutanásia levanta mais questões do que apenas a morte. Ética, moral, dignidade, sofrimento, cuidados paliativos, religião, fazem todos parte de um novelo como muitos nós. No final da votação, os partidos prometeram voltar ao tema quando existirem condições. Eutanásia, a favor ou contra? Existem limites ou exceções? Este é um tema que não reúne consenso e que será sempre terreno dividido. É isso mesmo. Todos nós sabemos que esta não é uma temática consensual e por isso mesmo o programa convidou 2 vozes contra e 2 vozes a favor. A favor temos o médico neurologista Bruno Maia, um aplauso para ele. Temos também João Macedo, um aplauso para ele também, do Movimento Cívico para a Despenalização da Morte Medicamente Assistida. Exatamente. E contra, aqui ao meu lado, tenho o médico de Medicina Interna e Cuidados Paliativos, Paulo Pina. Obrigado, Paulo, por ter vindo. E ao lado, a Graça Varão, que é membro fundador do movimento Stop Eutanásia. Bom dia aos 4, obrigado por terem aceito o nosso convite. O tema é delicado, obviamente sabemos, está na ordem. Eu começo já, na reunião, pensámos um pedacinho se devíamos ou não fazê-lo. Muito da opinião que nós devemos ter a liberdade de escolher, mas quero e gosto de entender o outro lado. Como é que o outro lado se sente com esta decisão que acabámos de ver aí refletida na Assembleia? Vencedora? Orgulhosamente vencedores do que aconteceu? Sim, Bom bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por estar aqui na SIC convosco e por ter a oportunidade de falar com todos também em casa. Eu gostaria de dizer que, mais do que vencedora, nós congratulamos-nos muito com a decisão do Parlamento e com aquilo que aconteceu esta terça-feira em São Bento. E porquê? Porque quem ganhou foram todos os portugueses. Porque quem ganhou foi a voz da sociedade. De facto, nós temos feito um trabalho muito junto da população, muito próximo da população, pelo país fora. Temos ouvido muitas pessoas, muitos testemunhos, pessoas também frágeis, pessoas doentes, pessoas médicos, juristas, etc. Mas, de facto, o grande sinal que recebemos da própria população e aquilo que sentíamos é digam lá aos senhores deputados que nós não queremos a eutanásia. E, de facto, é muito bom sentir que o Parlamento agiu com ponderação. Mas não acha que, pelo menos, porque só fará a eutanásia quem quiser? Eu posso, se eu quiser, sair do país, ir a um país que pratique eutanásia. Mas não acha que, pelo menos, a liberdade de eu escolher poderia existir, de eu querer fazê-lo e poder fazê-lo? Com certeza. Também me parece que é importante o seguinte: nós temos que, enfim, desconstruir ou entender bem, não é, estes termos que usamos. Falamos muito de liberdades e falamos muito de liberdades individuais, mas o que é isso exatamente? Qual é a essência da liberdade essencial, da liberdade individual, não é? Todos nós sabemos que o ser humano é um ser relacional, por natureza. Nós não sobrevivemos sozinhos. E, de facto, durante toda a história de uma vida, durante toda uma biografia, nós somos seres interdependentes. Nós criamos vínculos com os outros, com aqueles que estão mais próximos, com aqueles que são o nosso contexto familiar, mas também com os amigos e também com os cidadãos em geral. E, de facto, falar em liberdades individuais, é preciso pensar, porque qualquer escolha que eu faça, nomeadamente uma escolha que não tem retrocesso, não é? Que é radical. Terminar a minha vida, obviamente eu vou impactar outras pessoas. Isso não recai só, o impacto não recai só na minha pessoa, recai nas pessoas todas com quem eu estou vinculada e recai, em última análise, em toda uma sociedade.
Deixa-me passar aqui para este lado, Graça, para perguntar, se calhar em última análise, perante os meus olhos, a decisão deverá ser minha, que a vida é minha, não é? Com certeza. Bruno ou João? Estou à vontade. Aqui o que está em questão e o que se discutiu esta semana é uma coisa muito simples. Todas as pessoas que pediram, por favor, eu não quero eutanásia, com certeza têm todo o direito de escolher e de não optar por antecipar a sua morte, postas perante uma situação muito concreta. Aquilo que se discute é o que é que a lei deve dizer. A lei deve impor essa vontade ou essa não vontade de antecipar a morte a 100% da população, a toda a gente, ou a lei deve permitir que aquelas pessoas que não se revêem nesta posição possam ainda assim ser reconhecidas, a sua opinião, as suas escolhas e poder antecipar a sua morte. Atenção que aquilo que se discutiu foi uma coisa muito concreta. A eutanásia em si continuaria, se aqueles projetos tivessem sido aprovados, continuaria a ser crime. Aquilo que se ia fazer era despenalizar situações específicas. Que situações seriam essas? Seriam pessoas com doenças fatais ou incuráveis e que estivessem perante um sofrimento atroz. E, portanto, a lei requeria que estas pessoas estivessem perante estas situações. Que são as situações em que nós, em sociedade, reconhecemos que, alguns de nós em sociedade, sentimos alguma empatia para com as pessoas que estão nesta situação. E que, face a um futuro de morte iminente, degradação progressiva das funções corporais e perda da autonomia, alguns de nós gostariam de antecipar essa morte. Claro. É só isto que nós estamos a discutir. Se me permite, eu tenho só um contraponto a fazer. Eu tenho todo o respeito pelas liberdades pessoais. A grande questão neste debate é que a liberdade de uma pessoa em demandar, em pedir uma ajuda, um auxílio para morrer, implica que o médico tem que ajudar neste processo. Ou seja, eu tenho, de certa forma, me atirar para a existência do outro, facilitando-lhe uma morte. Claro. Ora, obviamente que nunca o farei, em primeiro lugar, como indivíduo que sou contra e como médico. A questão aqui é, eu não quero matar ninguém. Deixe-me só acabar, João, por favor, este discurso. Não podemos ter no cardápio do Serviço Nacional de Saúde, como vem contemplado em alguns projetos, uma escolha que é ser morto. Impossível. Eu não posso ter no Serviço Nacional de Saúde pessoas que me pedem para os auxiliar, e não estou só a falar naqueles que me pedem para os salvar para viver mais tempo. São pessoas que me pedem para os confortar, para os diagnosticar, para os investigar. E eu não posso ter ao lado, numa cama, alguém que foi internado para ser morto, ou para ser exterminado, como queira dizer. E depois, claro, que me escuso dizendo que foi a pedido. Mas eu não posso ter este tipo de cardápio. Portanto, quando alguém me diz liberdades individuais, totalmente a favor. Quando a liberdade do outro obriga que eu seja também facilitador do processo... Mas não obriga, Soutor. Aí tem... Não obriga. Isso não é obriga, verdade. E por isso eu serei sempre objetor de consciência. Exatamente. A grande questão tem que tem todo o direito a ser objetor de é consciência. que liberdades individuais, o Estado português, como um Estado social, laico, não confessável, diz que temos que assegurar liberdades individuais. Só que na questão da morte, a liberdade individual não é uma liberdade coartada só dirigida a um ser humano. Deixa-me fazer uma pergunta. A sua liberdade está garantida. Mas deixe-me só fazer aqui uma pergunta ao Dr. Paulo Pina, que trabalha em cuidados paliativos, vê pessoas que estão em sofrimento a chegar ao fim das suas vidas. Se estivesse numa posição de sofrimento atroz, com uma doença incurável, não pensaria nisso? Jamais. Pensaria em viver a dor e intensamente até ao último momento que as minhas células determinassem como sendo o meu fim. Aquilo que eu defendo é que não se prolonga a vida de uma pessoa não salvável. E a medicina tem isso bem estudado. Portanto, estamos dentro da legis artis, ou seja, da regra de atuação do médico, permitir que uma pessoa morra de morte natural. Aquilo que querem contemplar neste momento é que eu antecipo o meu tempo de morte precipitando. Ou seja, na Sociedade da Barbárie de Michel Henry, eu tenho que morrer hoje porque me apetece morrer agora. Não me apetece morrer dentro de um mês. E repare que os projetos de lei nem sequer contemplam tempo. O que é um doente terminal para o João? O que é um doente terminal para o Cláudio? Diga-me, o que é para vós um doente terminal? É que as pessoas que estão em casa precisam saber o que é um doente terminal. Mas a mim se me pergunta o que é um doente terminal, eu digo que se eventualmente eu tiver um caso muito próximo meu, e se eu, hoje que tenho sã consciência, quiser dizer, e digo já, e digo público, que se um dia alguém me vir a sofrer
numa cama onde eu não vou recuperar e vou estar a causar sofrimento aos meus, eu gostava francamente de ter uma morte digna e medicamente assistida. Mas as mortes são todas dignas. Não, não Cláudio. são todas. Não são todas. Todas as mortes devem Para ser si, dignas. doutor, para mim se calhar não são. Deixe-me só, antes de avançarmos, o que é um Teve doente... mais tempo. Não, mas só para O João ainda dizer, não falou. Diga-me lá, temos que João. só também dizer o que é um doente terminal. Diga, assim já fala. Paulo, que é, e falando se calhar na minha Também é posição médico, pessoal, são dois médicos. não, só enfermeiro. da enfermagem. A minha posição, por exemplo, eu já fiz um testamento vital. E, portanto, no meu testamento vital declarei que se estiver numa doença terminal, incurável, que não haja nenhuma possibilidade de recuperação, se estiver num coma irreversível, se tiver uma doença degenerativa do sistema nervoso central irreversível, incurável, etc., eu não quero que me reanimem, que me façam a alimentação e hidratação artificiais, que me procedam a hemodiálise, que me procedam a intubação nasogástrica para me alimentar, como estou a dizer, e que me aliviem as dores, que me deem uma morte serena de alívio das dores e autorizo uma coisa que não está no decreto-lei, a sedação paliativa. Pronto. Com isto eu estou a dizer que é aquele enquadramento jurídico que nós temos, a possibilidade de eu dizer que a morte, a dignidade para mim de morrer será esta. Se eu estiver numa fase terminal, eu não quero estes instrumentos. Está contemplado na lei. Está contemplado na lei. É o testamento vital. Prontos. O que eu quero dizer é que isto é quando eu não posso expressar a minha vontade, não é? Só entra em ação quando não posso expressar a minha vontade. Mas se eu puder expressar a minha vontade e se as coisas correrem muito mal, no meu entender, ao contrário do Dr. Paulo, eu não quero viver nessa degradação física. E é tão digna a pessoa que está a ser cuidada nos cuidados paliativos, como o Dr. Paulo Pina, se calhar, se precisar, estará, é tão digno, como serei eu, que posso socorrer-me dos cuidados paliativos, mas que em determinado momento, que eu acho que basta, acho que quero pedir ajuda a um profissional para me abreviar este tempo de vida, este pouco tempo de vida que tenho. E, portanto, é essa a questão. É só essa a questão. A dignidade, eu acho que há aqui um discurso que é contraproducente. A dignidade é intrínseca ao ser humano. Claro. Esteja ele a pedir que o matem, esteja ele em cuidados paliativos. E não peça, portanto, é a mesma coisa. Portanto, e nós nem sequer discutimos a questão da dignidade. Claro. Como esta questão dos 4 projetos de lei não são projetos de lei para fazermos erradicação de velhinhos, que é aquela questão, não é? Vamos eutanasiar velhinhos. Isto nunca esteve em cima da mesa. Mas teve sempre a questão da morte digna. É uma Sempre, perspectiva. uma perspectiva As perspectivas pessoal. da dignidade, Sim. pessoal, a minha perspectiva poderá ser até semelhante à do Dr. Paulo Pina nos cuidados paliativos, mas até determinado momento. Enquanto que o Dr. Paulo seguirá o caminho natural de todos os cuidados até ao fim, e eu digo que em determinado momento, mesmo estando com bons cuidados paliativos e com bons profissionais, isso já não faz sentido para mim. Mas às vezes os cuidados paliativos aqui têm sempre um papel fundamental. O problema é que o país real, tem um acesso muito difícil. Exatamente. Os cuidados paliativos, não é? Não Exatamente. temos acesso. Exatamente. É muito difícil. Claro. Eu sei, eu venho de um sítio muito pequeno. Mas, Cláudio, Isso é o mas que é então se preciso calhar temos que inverter... trabalhar. Não sei se... Graça. Uma maior Não, cobertura de cuidados paliativos em Portugal. Não, nem é sequer... Vamos um bocadinho... Aí estamos os 4 de acordo. Deixe-me só... Vocês vão falando... à vontade. Deixe-me só, Sim, diga. voltando à outra questão, o que é um doente terminal. Para nós, paliativistas, um doente terminal é um doente que tem a sua existência possível por mais 6 meses, ou até 6 meses. Repare, porque é que eu, no dia de hoje, vou pôr fim a um processo, não é? Se eu ainda tenho mais 3 meses, 6 meses de vida, e nesses 3 meses a 6 meses de vida, eu posso modificar dramaticamente a minha vida. Não me tornarei, mas repare, não me tornarei salvável. Continuarei a ser um ser incurável. Mas durante 3 meses eu posso mudar a vida de outros, fazendo um testamento, pedindo perdão, dizendo amo-te. Reparem, não havia em nenhum dos processos uma coisa que é natural para nós, que é permitir a cada ser humano que está em processo de morte cumprir as suas últimas 5 tarefas, que se querem interromper brevemente. Repare, um ser humano que está a morrer tem que ouvir de alguém amo-te, tem que dizer amo-te, tem que ouvir de alguém perdoa-me, tem que dizer a alguém perdoa-te e tem que ter tempo para dizer adeus. Ora, durante... na lei, não é? Mas repare, mas não é na lei. Pode fazer um projeto de lei sobre o amor. Tem que trazer a relação, mas a eu acho isso discussão. muito, eu acho isso bonito. Eu gostava de falar dos cuidados paliativos, mas a mim
parece-me, que apesar de achar muito bonito, que uma pessoa que tem um pai no hospital a definhar, teve o tempo todo para lhe dizer isso, mas não é com o que está mais preocupado agora. Com o que está preocupado é dar, francamente... Eu não estou a defender um lado nem outro, por favor, eu não quero que pensem isso. É com o sofrimento. Eu estou a falar do sofrimento. É que se eu tenho um pai ou uma mãe a sofrer muito, eu quero é que aquele sofrimento pare. O que é sofrer o meu, muito? É a pergunta que nós fazemos. Então, mas nós Não, repara, eu trabalho em não é? cuidados paliativos e eu resolvo todos os casos de sofrimento. O grupo do outro lado vai dizer que não. A dor física. Nós conseguimos... A ciência, exatamente, já chega e consegue controlar a dor física. E a dor, a angústia existencial. Repara, uma coisa que eu posso propor a um doente, e eu já tive conversas sobre a morte e sobre a precipitação do tempo de morrer com as pessoas, e eu posso lhes oferecer, que é natural e os neurologistas fazem nos hospitais. Repare, quando as pessoas me dizem que estão a sofrer e eu investigo o que é este sofrimento, as pessoas terminam por dizer, no fundo, eu não queria era mais pensar sobre isso, nem sobre a existência. Eu posso propor, e o Sr. Enfermeiro já disse muito bem, uma sedação. Eu posso propor, com a concordância desse doente, que ele fique a dormir e que nunca mais se levante deste sono induzido. Mas esse doente, como sabe, para a sedação tem que ter consentimento. E se ele recusar? E se ele não quiser, tenho sempre formas de lidar com o tratamento. Eu tenho sempre formas de lidar com o sofrimento do outro, que é estando com o outro. Se me disser isso, o outro não quiser estar, eu não posso. Dr. Paulo, e se não estiver lá? Se estiver sedado, não estiver lá. Já estiver... Foi a questão da eutanásia, porque o doente tem que estar competente para a pedir. Repare, é que o debate da eutanásia também vamos dizer bem do outro. Aliás, a Ordem dos Advogados diz isso, que no fundo há uns freios e uns entre-freios que foram colocados no discurso que são bondosos. Este projeto é apresentado com pessoas competentes que reiteradamente afirmam que querem morrer, têm que ter um diagnóstico de uma doença nefasta com um prognóstico breve. Dizendo o bem de todos os projetos apresentados. A questão é que estamos num Estado social que tem, contemplado na Constituição da República Portuguesa, o artigo 24, que é a vida humana é inviolável. Ora, se a vida humana é inviolável e se eu não posso ter a vida do outro como disponível, eu tenho que respeitar a vida humana, ainda que o outro me diga, atenta contra mim. Porque o Estado ensinou-nos desde tenra idade, e o João Paulo tem filhos e ensina aos seus filhos, que não pode bater, que não pode maltratar, mas também ensinamos que não pode a liberdade, fazer doutor, a liberdade de cada um. Mas onde é que existe a liberdade? Posso fazer uma pergunta à Graça? Deixa-me fazer, posso fazer uma pergunta à Graça, que depois pode estender a todos, que chamaram-me a atenção ali há pedacinho dentro, e até pode haver um paralelismo. Não é um bocadinho incoerente que nós tenhamos em Portugal passado a lei de interromper voluntariamente a gravidez, até determinado tempo, é certo, mas que depois nos boicotem a decisão de eu, sendo adulto, interromper a minha vida, se assim entender, em circunstâncias especiais como está na lei, não é incoerente? Bem, eu gostaria de destrinçar aqui os dois temas e as duas questões, porque são duas questões que me parecem ainda assim diferentes. Mas é incoerente ou não, Graça? Não diria que seja incoerente. De alguma maneira... Mas o João acha que é, de certeza. Enfim, mas, sim, a lei que temos da interrupção voluntária da gravidez é a lei que temos. Eu também nunca me pus a favor dessa lei. Pronto, eu sei, claro, óbvio enfim, que sim. Para mim, a dignidade do ser humano é desde o momento da concepção até à sua morte natural. E de maneira, tanto está errada uma situação como outra situação. Mas eu penso que esse não é hoje aqui o tema. Sim. Eu gostaria de voltar aos cuidados paliativos, que me estava a falar, e gostaria efetivamente de dizer que essa tem que ser a grande aposta do nosso país e do nosso governo e dos nossos governantes. E porquê? Porque todos nós sabemos que, no que respeita aos cuidados paliativos, há muito por fazer, muito por fazer. Vimos agora um relatório da semana passada que falava em 70 mil doentes, neste momento, atuais, com necessidade de paliativos e que não têm acesso a paliativos. Sabemos que existe já um plano estratégico de desenvolvimento de cuidados paliativos que ainda está muito aquém de estar implementado. Sabemos que existe foi agora aprovado também no dia 4 de maio, se não me engano, um diploma para todos os direitos do doente em situação de doença avançada, em situação de fim de vida, e há que voltar... Mas é que tudo demora muito tempo. Existe o estatuto do cuidador informal, também, desde há um ano que se fala do estatuto do cuidador informal, que será urgente que avance, porque será uma grande ajuda para as famílias que têm pessoas em casa, pessoas doentes, pessoas limitadas, pessoas que são dependentes, efetivamente,
efetivamente desses seus familiares e há que apoiar essas famílias. Graça, eu Porque entendo e concordo. Nós temos que humanizar Eu a entendo e concordo, sociedade. mas isso é Eu muito acho, longe desta realidade. eu acho que as duas coisas são importantes. Não, Acho nada, que melhores cuidados exatamente paliativos na são mesma importantes, linha. mas O acho que discurso que também teve a era o nosso escolha é discurso. importante. Pronto, excelente. Era o discurso, sem dúvida. Estamos todos de eu acho que acordo. para quem não Nós quer... Deixe-me só concluir aqui, porque também era importante dizer-lhe uma coisa. É importante perceber o que é que a população de facto quer e pensa sobre isto. Tivemos agora uma sondagem muito recente, 1 ou 2 semanas antes da votação sobre a lei da eutanásia, e que nos veio dizer clarissimamente... Claro, qual era a 75%. ficha técnica dessa sondagem? A ficha técnica dessa sondagem, esta sondagem Diga, foi Bruno. Quero realizada... saber a ficha técnica com desta certeza. sondagem. A ficha- Têm sido feitas várias sondagens pelo Expresso, nos últimos Exatamente. anos. Esta sondagem foi feita não pelo há Instituto. rigorosamente dúvidas nenhumas que a maioria da população portuguesa concorda com a despenalização da eutanásia. Eu queria era saber qual é a ficha técnica dessa sondagem, que é totalmente diferente de todas as outras que foram feitas. E eu não encontrei a ficha técnica dessa sondagem. E a própria SIC, quando eu estive aqui há 2 dias atrás... Neutra e especializada em sondagens e estudos de Graça, a opinião, própria que é SIC não teve IMF. acesso à ficha técnica dessa sondagem. Mas Mas eu acho que isto é uma discussão que estamos aqui a perder Enfim, tempo. A questão é só esta. Mas Nós é todos importante concordamos, perceber, nós quer todos dizer- concordamos que os cuidados paliativos não são suficientes e que nós precisamos de investir neles. Tal como certeza. concordamos, por Mais exemplo, melhor, sim, E essa é a tal como prioridade, concordamos é a que os prioridade dos serviços de urgência em portugueses. Portugal estão um caos e nós precisamos de os melhorar. E as pessoas precisam ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde através do serviço de urgência e precisam ter médico de família também. Todos nós concordamos com isso. A questão é, e eu vou ser muito gráfico agora, Sim. a questão é, os cuidados paliativos que precisam de desenvolvimento não chegam a todo lado, não respondem a todo o sofrimento. Não respondem, ouça, Graça, não respondem a todo o sofrimento. Porque na medicina, nenhuma área da medicina responde a todo o sofrimento e a todas as doenças. Nós lidamos com a frustração, nós sabemos disso. Com certeza. Perdemos doentes. Com A questão certeza. está aqui. Se eu um dia tiver uma doença de Huntington ou tiver uma esclerose trófica, eu terei uma doença neurológica degenerativa. E eu sei que em pouco tempo vou perder o meu andar, vou perder a minha fala, vou perder a minha capacidade para deglutir, vou cair numa cama. faz o seu pode testamento engasgar-se com um vital. copo de água e morrer ali. Posso perder a deglutição, vou perder provavelmente as minhas capacidades para comunicar, Continua a etc, ser etc, digna essa etc. vida Diretriz até ao O que é avançada que de eu vontade, quero? testamento Não, mas isso vital. Não, senhora, não, o Bruno não. considerem digno. O que eu quero Ele é que eu quero eu não morrer. quero chegar à fase de estar na cama com fralda, com um buraco no estômago para me alimentar e sem poder mexer as pernas e os braços. Eu não quero chegar a esse estado. É digna a pessoa que respeito, chega. claro. É digna a pessoa que sem chega dúvida. e eu respeito a pessoa. Mas Sem eu dúvida. não quero. E, portanto, eu quero que a lei passe a considerar a possibilidade de, antes de eu atingir esse estado, eu poder terminar a minha vida de uma forma pacífica, de uma forma medicamente assistida para não ter dor, de uma forma em que esteja lá um médico que saiba prevenir que aquilo que é que o processo da minha antecipação da morte vai correr o melhor possível, eu não vou ficar em estado vegetativo por complicações desse processo. É isto que Respeito totalmente é isto a que sua se decisão. Então, se Totalmente. respeita, peça que a lei respeite a minha estamos opinião a também. falar de liberdades Eu costumo dizer que eu individuais. quero morrer Para com respeitar a a minha sua dignidade. liberdade, Ao eu mesmo não tempo posso não, ao mesmo combater tempo a não. minha, repare. Claro, É que claro. no meio disto tudo a lei, não Nem nos impor podemos isso à esquecer, e eu sociedade. estou aqui também como médico, a lei implica que para alguém tenha acesso a um direito, que é uma liberdade, eu quero morrer agora, o médico seja um carrasco, um possibilitador. Mas há médicos que vão dessa aceitar questão. essa possibilidade. Mas, claro que há médicos, mas eu estou aqui a falar com a minha voz. O senhor Eu vai ser serei objeto de contra, consciência, porque com frente certeza. ao ser humano, Colocar sim. essas palavras de carrasco. Mas não é disso que estamos a modo- falar. Quer poética, Não, Quer dizer, quer eu nunca vi eufemismo. no É projeto de isso lei que o estamos a falar. humano o médico para que ser- assiste o doente para que vai ser eutanasiado como carrasco. Essa linguagem é linguagem para atemorizar as pessoas. E é bom que Não, fiquem não, atemorizados. As pessoas porque devem o ser médico- consciencializadas repare, dos direitos. Se fosse uma e tomar entidade decisões em nomeada por liberdade. alguém, Se me colocam questões, se eu coloco aqui ao público dizer assim, vocês querem um médico carrasco? Eles dizem-me logo, tendencialmente, não. Abençoados. Muito bem, sim senhora, mas se dizer, quero um médico que me assista sempre até ao fim, independentemente da minha posição sobre isto, que me assista até ao fim em cuidados paliativos. Assistir até ou ao que fim é respeitar o seu tempo ou celular, que possa de morte. eventualmente abreviar o meu tempo de vida, porque inexoravelmente irei morrer. Mas quando é que vai Está a morrer? perceber? Para doutor, não é obrigar também. Peço desculpa, não é obrigar. Mas há algum momento, há uma data até a qual nós temos que viver. Eu acredito em coisas... Não, nós não ouça, sabemos, eu não é? acredito... Ninguém sabe. Pois lá está. Eu acredito que nós devemos viver a vida até ao fim.
até ao tempo que está estipulado para nós vivermos. Deixem-me só, já agora a minha opinião, ainda não tinha dado, acho que devemos viver a nossa vida até ao fim e não devemos pôr fim à nossa vida através do suicídio, por exemplo. Acho que devemos viver a vida até ao fim, mas não vos digo que se estiver numa cama com ela, por exemplo, com esta esclerose lateral, não vou querer olhar para as minhas filhas, não vou querer olhar para o estado em que estou e não vou querer... Não, acho que já chega, acho que já não quero mais a vida assim. E se calhar, eu hoje que digo que não sei se daqui a 10 anos ou 20 ou 30 não quero. É melhor terminar agora. É melhor eu descansar e deixar que os outros João Paulo, descansem mas então também. vamos falar da questão das suas filhas. É que esta questão da eutanásia não tem trazido à colação a questão dos agregados das comunidades felizes de Paul Ricard. Nós estamos em relação. Eu tenho a minha decisão pessoal, mas o João Paulo tem família, criou filhos. Não é bom que eles também opinem sobre a sua existência na questão dos opinarem a vínculos? favor. Repare, tem filhos... E se apoiarem? Mas reparem, deixem só... Não interessa, se apoiarem. Eu posso levá-lo como uma opinião. Essa é a sociedade Eu que nós estou, não repare, queremos. Cláudio, eu estou a dar a minha opinião também como médico, porque se eu estou, aquele colega é a favor, eu estou contra. Como médico, se me parecesse com uma esclerose lateral amiotrófica, aquilo que eu lhe diria era, vamos fazer uma reunião em família para ver o que todos opinam. E provavelmente, se quisesse, obviamente que eu não posso impô-lo, porque cada vez que nós temos uma tipificação do sofrimento, ela é apenas única, é a nossa visão. Que tal falar também com outras pessoas que passaram pelo mesmo processo e que têm a mesma doença e a forma como ultrapassaram os seus próprios obstáculos. Porque uma comunidade feliz é isso, vive de partilhas. Às vezes, quando temos uma má notícia, ficamos num tal stress que temos a nossa liberdade logo coartada. Repare, quando vem com a questão da competência, alguém em sofrimento atroz é competente? Eu acho que uma pessoa com sofrimento atroz não tem competência para tomar decisões. Precisa urgentemente de ser apoiado. Porque os estudos dizem que alguém que tem uma má notícia destas, a sua liberdade está, de certa forma, deformada. Já não é um exercício de liberdade, é uma liberdade imperfeita, porque perante o medo de ainda sofrer mais do que aquilo que eu estou a sofrer hoje, eu quero antecipar o sofrimento. Mas nós temos se você não vai resolver esse sofrimento, se outro. você não vai resolver o problema desse sofrimento, essa liberdade vai estar sempre coartada. Eu tenho O que você está por... Não vai pôr a andar. Não me vai pôr a andar. Pois se eu tiver não. uma esclerose Então, mas o que é que lateral vamos fazer com amiotrófica, não paralíticos? me vai pôr O que é a que faz com os saber seus engolir. paralíticos? Como assim? O que é que faz com os seus doentes paralíticos? Com Diz, não vou voltar para o andar e então o que faz? Porque um paralítico merece viver. Ninguém está a dizer o contrário. Uma pessoa em coma merece viver, uma pessoa com cancro merece viver. Decisão do Bruno, não é uma decisão do Bruno. Viver, não é uma questão Então, de porquê merecer que está a dizer viver. se eu ficar O senhor quer paralítico? decidir pelos seus doentes com esclerose lateral amiotrófica. não, E eu de quero forma que os meus nenhuma. doentes decidam eles. Não como é que querem está terminar correto a na sua minha vida. na minha- É isso que eu quero. E eu quero que eles decidam por eles. Se eles decidirem até ao fim, até ao último sôfrego, eu estarei ao lado deles, a apoiá-los e a tratar todas as dores e a dar E todos será o os carrasco. confortos. Se eles decidirem que querem terminar a sua vida de outra forma, eu estarei lá para apoiar bem. essa decisão. É Pronto. só isto. Decorem Isso é o nome só deste isto. colega, quem está a ouvir em casa, Não- e não depois seja até pensem... assim. Não, mas só para dizer, Mas é- comecem a decorar o nome das pessoas que vão dizendo que são a favor, porque eu gostava de saber, a sério, é a questão da eutanásia, aquilo que me está a afligir é a operacionalização. Como é que isto vai funcionar? Eu tenho um grande neurologista reconhecido entre os seus pares, que está num grande hospital a proporcionar cuidados de bondade para salvar uns. E outros diz, não, assim eu mato porque foi um pedido seu. não é assim, não Nós tem conseguimos. Lá está, É um ser problema com o morto discurso. pedido. Nós temos Como é que que nós terminar. conseguimos Não é um fazer discurso isto? que informa. Olha, não tem problema nenhum com isso, eu não tenho falta doutores de Mas Brunos a Graça excelentes. falou falta muito de pouco. doentes. E acho que vamos dar à única senhora aqui. Nós temos obrigada. um minuto para terminar. Eu peço desculpa, eu ficava aqui o resto da manhã a ouvir. Eu gostava então de dizer uma coisa. Nós não falámos aqui de uma coisa que aqueles senhores não gostam nada de ouvir, que é a rampa deslizante, mas a rampa deslizante existe. A lei derrapa. Vamos ver, sabemos o que está a 30 acontecer. segundos. Eu não vou agora, enfim, ficamos. expor aqui, porque já não temos tempo. Sabemos o que está a acontecer na Bélgica, na Holanda, etc. Aquilo que eu quero mesmo deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar, é que fiquemos com uma pergunta na cabeça. Que sociedade é que nós queremos? Uma sociedade livre. Como é que também. nós queremos que a sociedade responda àqueles que são mais frágeis, àqueles que estão mais sozinhos, àqueles que são mais vulneráveis, àqueles que não têm quase hipótese de escolha? Queremos uma sociedade que ofereça a morte?
É isso que nós queremos. Como é que nós queremos amar nesta sociedade? Queremos acolher ou queremos matar? Responda, João. Isto é importante. É importante perceber. A questão da rampa deslizante. Estamos com uma sociedade muito desumanizada. Nós vemos o que é que acontece nos nossos hospitais, nos nossos lares e residenciais de pessoas idosas e temos uma sociedade muitíssimo desumanizada. Bem, graça. Só queria dizer assim que vamos conseguir sobre a rampa deslizante e os casos que acontecem nos outros países, estamos a dizer que os outros países que despenalizaram e que são países que consideramos de nível elevado de desenvolvimento, com estruturas judiciais fortes, que não são capazes de tomar conta das coisas e, portanto, produzem leis e há matança total de toda a gente, sem qualquer controle. E isto não é verdade. Alguém acredita que a Holanda é um país assim? Por amor temos de que Deus. ser... que há abusos, nós não negamos. Nós não negamos que possa haver abusos. Em todas as leis. Em todas as leis. Mas isso deixa de ser a despenalização. Passa a ser homicídio, entendam? Com certeza. O abuso não está enquadrado. Isso. Ok. E não queremos isso. Muito bem. Judiciais para combater o crime. Não podemos dizer que todos os outros países, do mundo que nos países, no Benelux, no Canadá, e há outro país que não se fala muito, na Colômbia, a Colômbia está despenalizada também a eutanásia. Nós falamos sobre isso, não temos problemas nenhum. E os abusos também não nos chocam. Sabemos que é um risco que podemos correr. O que achamos é que há a liberdade pessoal de decidir em determinado momento de pedir ajuda ou a própria pessoa terminar com a vida, porque aquilo já basta. É só isso, mais nada. Defender os cuidados paliativos, defender a humanização dos cuidados, estamos na mesma bandeira. Bruno, deixa-me perguntar se algum doente há muito que fazer. ou algum familiar já lhe disse: eu quero morrer. Ajude-me. Também tenho 36 anos. Uma vez. E o que é que fez? Não ajudou, obviamente. Não podia. Mas como é que se sentiu? Porque deve ser frustrante. É bastante frustrante, até porque, mesmo tendo a consciência que não os poderei ajudar naquela altura, eu sei que muitas destas pessoas vão se suicidar. E eu já vi, em situações de emergência na rua, onde também trabalho, várias pessoas que se enforcaram ou tomaram comprimidos. Porque sabiam que... Eu próprio tenho um avô que terminou a sua vida numa situação destas, com venenos de rato. Mas porque sabia que ia exatamente, que ia sofrer. Sim. E, portanto, já vi muitas situações destas que se suicidaram, abandonadas numa garagem com uma corda que compraram na drogaria. Muitas pessoas nestas situações que fizeram isto. Eu lamento aquilo que aconteceu ao seu avô, mas esse avô foi abandonado por um Estado Social. Não foi abandonado por ninguém, não diga isso. O Estado Social, posso falar da minha experiência sobre pessoas que me pediram eutanásia, é que eu tive já várias pessoas que me pediram eutanásia. Mas na minha família ninguém foi abandonado, não se preocupe. É sempre a mesma. Eu estou aqui para aquilo que quero e sou uma resposta também para o seu sofrimento, se assim me considerar. Que tal mostrar-lhe aquilo que eu posso fazer por si? Mas não e nas fazendo pessoas que tenho que me pediram eutanásia... Tenho que perguntar, não fazendo no hospital, não podendo ter uma morte medicamente assistida, não estamos a empurrar pessoas a praticar o suicídio ou até a praticar a eutanásia noutros países? Não estamos a empurrá-los? Provavelmente estamos a empurrá-los para outros países, como ao longo das gerações tem acontecido, não é? Quem é que vai aos outros países praticar a eutanásia? Quem é que vai à Suíça a fazer suicídio assistido? Há uma discriminação social, nós sabemos, mas também sabemos que em Portugal aqueles que têm mais dinheiro conseguem ter acesso a vidas mais dignas. Antes falámos na dignidade da morte, que tal falarmos do aumento das reformas, que é indigno? Mas aí estamos a misturar, aí estamos a misturar. Olha, repare, não posso misturar, porque repare o que é que eu lhe digo. Eu só posso falar de morte digna se eu tive uma vida digna. Senão amanhã o que é que acontece? Mas, não deixam de trabalhar. Cláudio, repare, eu não posso dizer que uma vida é digna quando eu não tenho acesso a cuidados paliativos e ajuda no domicílio. Todos estamos de acordo. Cuidados paliativos, importante. Pois continuam cada um com as suas opiniões. Eu tenho a minha, o João tem a dele. Eu acho que o tempo foi justo, foi dividido por todos e voltaremos à conversa. Eu tinha dito 1 minuto e aqui a nossa editora deu-nos mais 4 minutos. Obrigado. Mudamos aqui o programa todo no final. Muito obrigada. Tu ficas aqui, eu é que tu vai, esqueci-me sempre, vai lá. Vamos os dois, eu queria, antes de mais, queria pedir um aplauso para todos. Muito obrigado. Eu gostei muito desta conversa. Obrigado a vós. E gostava de repetir esta conversa, porque este assunto vai voltar a estar na ordem do dia, podem ter disso a certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Um aplauso para os nossos convidados. Desculpa o tempo.